De volta ao Brasil, mais um mal-estar em Brasília envolvendo o governo e o Congresso Nacional. A reunião de líderes que debateria o arcabouço fiscal foi cancelada nesta segunda-feira. O André Anelli traz todos os detalhes. A reunião de líderes que estava marcada para esta segunda-feira foi desmarcada a pedido de diversos parlamentares da Câmara. Um verdadeiro mal-estar tomou conta de Brasília depois da divulgação de uma entrevista gravada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que ele diz que existe excesso de poder com a Câmara. Na ocasião, o ministro também criticou o valor elevado de emendas parlamentares no orçamento, afirmou que o Brasil vive um parlamentarismo sem primeiro-ministro e chegou a falar que a Câmara não pode humilhar o governo. Na portaria do Ministério da Fazenda, no entanto, Haddad mudou o tom. Ele disse que telefonou para Arthur Lira e que as declarações não foram uma crítica para a atual legislatura. Falei com o presidente Lira, fiz questão de ligar para ele para que isso fosse esclarecido e só depois de falar com ele é que eu estou descendo para falar com vocês. Antes de mais nada, eu fiz questão de me comunicar com ele. E como é que foi essa ligação? Foi excelente. Ele falou: Haddad, talvez caiba um esclarecimento, porque as pessoas estão achando que foi uma crítica pessoal e, à luz de toda a relação que foi estabelecida entre nós, eu gostaria que você esclarecesse e eu estou aqui para reiterar o que eu venho dizendo desde sempre. Mesmo com essa tentativa de colocar panos quentes na situação, as declarações de Haddad acabaram repercutindo justamente em um assunto de interesse da Fazenda, o arcabouço fiscal, que seria o tema principal da reunião dos líderes, agora remarcada para esta terça-feira. Em uma série de postagens no Twitter, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que é equivocado pressupor que a formação de consensos em temáticas sensíveis revela a concentração de poder na figura de quem quer que seja. Segundo ele, a formação da maioria política é feita com credibilidade e diálogo permanente com os líderes partidários e os integrantes da casa. Ainda de acordo com Lira, manifestações enviesadas e descontextualizadas não contribuem no processo de diálogo e construção de pontes tão necessários para que o país avance. Mais um giro de análises para você aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira. Diogo Schelp chegando para nos fazer companhia. Schelp, bem-vindo, bom dia para você. Sobre esse impasse gerado por essas declarações de Fernando Haddad, será que as explicações que ele deu ontem durante um quebra-queixo foram suficientes para atenuar mais uma crise talvez que está se instalando entre governo e Congresso Nacional? Ou vai ser necessário ampliar o pagamento de emendas para garantir que o novo arcabouço fiscal passe o mais breve possível? Lívia, bom dia a você, Tiago, Beraldo, bom dia a todos. Digamos que Haddad aumentou o custo, não é, do apoio no Congresso com essas falas. Mas veja, no mérito, ele está certo, ele está correto, porque de fato há um poder exacerbado, principalmente na figura do presidente da Câmara dos Deputados. E não é de hoje, não é uma situação existente agora apenas no governo Lula. Isso ocorreu também no governo passado, durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro ficou muitas vezes refém, né, do grande poder que Arthur Lira acumulou como presidente da Câmara. Claro que isso não se refere apenas a Arthur Lira, isso já vinha de antes, mas essa é uma realidade. E quando o Haddad fala em primeiro-ministro, quer dizer, um parlamentarismo sem primeiro-ministro, ele também está certo, porque no parlamentarismo, onde o primeiro-ministro vem do parlamento, ele tem uma responsabilidade e ele, obviamente, ele é punido caso as políticas não deem certo. Então, ele acaba sendo destituído pelos próprios pares. Isso não ocorre na situação atual. Então, o Haddad está certo quando diz que quando o entendimento não ocorre com esse grande poder que o parlamento tem, que a Câmara dos Deputados tem, isso recai sobre o poder executivo. E ele também está certo sobre o grande volume de recursos que é destinado por meio de emendas parlamentares, algo realmente que não tem igual no resto do mundo. Então, no mérito, Haddad está correto. O problema é que essa fala, no momento em que ele está negociando temas muito sensíveis ao governo,
lógico que acabam gerando essa situação, essa reação. E a própria reação de Lira e dos deputados, dos líderes partidários, demonstra que Haddad está certo, porque eles conseguem barrar na agenda, conseguem barrar o andamento das conversas, barrar a aprovação de coisas muito importantes, como a lei de diretrizes orçamentárias, o arcabouço fiscal, justamente porque a fala não foi bem recebida. Pois é, Beraldo, será que o preço para se aprovar o arcabouço, nesse caso, ficou ainda mais alto? E a questão também da reforma ministerial? Sem dúvida alguma. Bom dia, Schelp, bem-vindo. Hoje, a política brasileira se tornou um grande balcão de negócios, né? Uma negociação permanente, não tendo os interesses do Brasil, dos brasileiros, no foco, mas sim os interesses dos parlamentares, do governo, que está ali ocupando o Palácio do Planalto e comandando o Poder Executivo. Só que a infelicidade do Haddad, apesar dele ter dito coisas que são verdadeiras, como colocou o Schelp, é que há uma articulação política no governo, os ministros que se dedicam à articulação política, o próprio Lula dizendo que vai conversar com todo mundo, ele se colocando ali como também um articulador político do governo. Não cabe ao ministro da Fazenda fazer esse tipo de colocação numa relação que já é tão tensa, justamente em razão da força que o Congresso Nacional tem hoje. Para que você corrija esse tipo de anomalia, eu até colocaria assim, na relação entre os poderes, é preciso uma estratégia única, é preciso fazer ali um entendimento interno do governo e que o governo escolha quem serão os articuladores para, de alguma forma, produzir mudanças nesse sistema. Não será o Haddad, não será o ministro da Fazenda que vai liderar esse processo, e as suas colocações, elas atrapalham muito mais essa convivência do que produzem qualquer tipo de efeito prático positivo.